Olá, eu sou Antônio Xavier e aqui no canal Bom Samar eu te ajudo a compreender melhor um pouco sobre política, filosofia e assuntos variados. E hoje eu gostaria de comentar sobre a ascensão do Pablo Marçal. Dado que ontem ele levou uma cadeirada do nosso querido amigo da Atena, algumas coisas me fizeram tomar a atitude de trazer esse vídeo porque eu não vejo muita gente comentando. É claro que pessoas mais especializadas nos estudos sobre política já conseguiram compreender toda a estratégia que Marçal está aplicando e também toda a situação como um todo. Mas aqui eu gostaria de fazer um breve resumo de como eu vi a ascensão dele antes mesmo de todas as polêmicas e como ele foi muito genial, ao meu ver. Primeiro de tudo começa quando o Marçal vai à Câmara dos Deputados e encontra o Guilherme Boulos. E nisso acontece por um ataque do Guilherme Boulos dizendo que o Marçal ele não seria corajoso o suficiente para continuar a campanha. Até aí tudo bem, porque eu acabei por ver essa parte e eu também não acreditava que ele fosse continuar, dado que a eleição de São Paulo nunca foi algo que chamasse tanto atenção até esse ano. E vendo isso, o que eu tirei de entendimento é que ali começou por parte do Boulos uma guerra, não uma guerra, mas uma certa intriga que ele achou que conseguiria desestabilizar, proferindo alguns ataques sobre a reputação do Marçal e que, no fim, não ocasionaram no que ele esperava, que era, tipo, a população repudiando ele, e foi muito ao contrário. Mas isso é só o começo, isso foi quando eu vi esse primeiro trecho, e eu consegui entender um pouco e assimilar do que poderia vir a acontecer. E no primeiro debate, é muito interessante, porque quando você entende que o Marçal, ele consegue construir uma outra parte da personalidade dele em todos os outros lugares que ele vai fora o debate, como podcasts, entrevistas, ele mostra uma pessoa muito mais serena, uma pessoa muito mais sábia, e você linka com os conteúdos que ele deixou disponível durante toda a trajetória dele como influenciador digital, você percebe que ele é uma pessoa que muito dificilmente ele perca a eleição pelo fato que ele sabe exatamente o que ele tá fazendo. E por que eu tô falando isso? Pelo fato que quando foi constatado no primeiro debate, pra mim pelo menos, que ele tinha ciência que, que ele teria que rebaixar o nível, mas ao mesmo tempo que ele rebaixasse o nível, ele ia conseguir transformar aquela atenção do povo em votos, me chamou muita atenção num ponto onde num podcast, acho que foi no Flow ou em outros, agora eu não me recordo. Mas passado alguns debates desde o primeiro e algumas entrevistas e várias aparições dele em diversos canais e diversos portais na internet, é constatado, pelo menos pra mim, que ele sabia e que quando ele entrasse no debate público e aquelas coisas ruins, como a parte onde ele foi preso e condenado, começassem a surgir e ele teria que abaixar o nível, a população, ela não quer muito saber sobre quem tá certo e quem tá errado, ela gosta muito mais da discórdia. E quando você olha e percebe que a parte onde ele começa a causar discórdia e começa a ter muito mais ênfase e começa a decolar nas pesquisas, é muito interessante, porque a gente chegou ontem, né, como eu falei no começo do vídeo, que o Datena meteu uma cadeirada nele, eu vou deixar até um trecho aqui rodando, porque eu achei muito engraçado, eu vi isso ao vivo. Você não é homem? Datena. Vai. Nossos comerciais, por favor. A gente percebe que ele ganhou, e eu falo isso dia 16 de setembro, podem me cobrar daqui alguns dias, né, que a eleição tá bem próxima. E quando eu percebo isso, principalmente que ele conseguiu desestabilizar um apresentador onde o serviço dele é falar sobre tragédia, com uma fala tão, assim, problemática, ao meu ver, no começo, porque ele chamou o Datena de Jack, e, assim, na linguagem popular Jack é Pedro.
depois disso ele acaba por perder, a gente pode esperar que no último debate, o debate da Globo, que vai ser o mais interessante de todos, algumas bombas venham a vir, tais como a prova do Guilherme Boulos ser assim, o que sinceramente eu acredito que ele tenha. Ele não faria uma acusação tão agressiva sem ter uma prova e, sinceramente, no último debate vai ser muito interessante quando ele soltar essa prova e o Boulos não ter mais o que fazer, porque é muito genial essa parte de ele deixar pro último debate. É uma coisa que, sinceramente, eu não faria, mas, tipo, vendo essa genialidade, me cativa bastante. Tem o Ricardo Nunes, que por parte da direita ele acaba por trazer um pouco do eleitorado bolsonarista, mas eu acredito que não se perdura, porque ele também foi um dos que caiu no jogo do Marçal, a ponto de ele se rebaixar e começar a tratar os outros de uma forma mais coloquial, tipo, você tá cheirando, que nem ontem ele disse no debate. E assim, é muito interessante porque eu gosto muito de ver esse tipo de debate, porque acaba que mostra o quão despreparado é a política brasileira. E quando você vê alguém como o Marçal, que ele, ele é preparado, mas não porque ele tem algum tipo de bagagem política, e sim porque ele tem a experiência de uma vida inteira, através de estudos, através de trabalho e através de um desenrolo social muito grande, a ponto dele se tornar bilionário aos 37 anos. Os 37, eu acho que ele pode ter se tornado antes, mas a questão é que ele ter se tornado um bilionário tão cedo e ter conquistado a fortuna a ponto de não se importar mais com o dinheiro tão cedo, mostra que a capacidade mental daquele homem, ela está acima dos seus oponentes e adversários no debate público, e mostra que quando ele entra e quando ele expõe todas as falhas a ponto da população não ter mais como negar, é muito interessante, porque a tendência é, vendo também como um aluno do Olavo, vendo como o Marçal, ele também seja não um declarado, mas vendo como ele gesticula e como ele entende todas as sacadas da parte obscura por trás da política do Brasil, mostra que, a partir de agora, no debate público, está por vir um genocídio por parte da esquerda contra a direita. Mas não seria muito bem a direita bolsonarista, porque eu acredito que a direita bolsonarista ela é uma extensão do povão, do centro, da esquerda, porque ele não tem uma profundidade intelectual a ponto de conseguir compreender na onde que está inserido o debate público e como seria possível gesticular em ações políticas. Então, eu acho que vai se acender uma nova classe de intelectuais no Brasil. Eu acredito que a esquerda não morra, porque existem esquerdas em outros países, e nos países desenvolvidos onde a intelectualidade ela é mais bem representada, a esquerda ela não morre, mas ela começa a agir de uma maneira bem mais indireta, não tão direta quanto a do Brasil. Tendo isso em conta, vai ser muito interessante ver nesses próximos anos os debates. Vão ser bem acolorados, é lógico, não acabou ainda. Tem o debate da Globo, tem, acho que o debate do SBT, que eu também tô bem ansioso. E é muito bom ver um homem contra a máquina pública, a máquina estatal, a máquina federal e ganhar ainda. Então, eu acho que é interessante. Marçal, prefeito de São Paulo, eu não tô fazendo jabá, mas é algo que tá bem óbvio. E comentei. Se você acha que o Marçal vai ser prefeito, se você acha que ele não vai ser, se você acha que ele não vai ser, comenta o porquê, fala aí, mano. Porque eu dei meu ponto, eu quero ouvir o seu ponto. E eu acho que, tipo assim, vai ser muito interessante trazer essa discussão, porque, dado em vista tudo que eu falei, se a gente analisar, o cenário inteiro foi construído no começo pro Marçal perder. Só que pelo fato dos adversários deles não estarem preparados para a estratégia dele de vincular a internet e esquecer os meios de telecomunicação normal, como a televisão, como horário eleitoral e tal,
vai ser muito mais interessante. A gente tá entrando num novo patamar de política, onde a política ela se mescla junto com o digital. Não que isso já não acontecesse, o Bolsonaro foi um fator desse, mas agora é tipo, o Bolsonaro foi um fator inconsciente. Agora a gente tá trazendo pra um fator consciente. E assim, por parte do Marçal, é claro, mas é óbvio que muitas outras pessoas vão modelar e vão trazer aspectos parecidos ou até iguais numa campanha política. E é muito interessante para as pessoas que conseguem perceber, porque é bem melhor do que aquele debate meia bomba e broxa que a gente via nos últimos, que era tipo um atacando o outro com opiniões inválidas e que assim não muda nada, mas você vê um candidato que chama o outro de cheirador, você chama o outro de Jack, tá ligado? Que é tipo, como é que eu posso dizer? É um comentário muito pesado, entendeu? E, tipo, desqualificou a Tabata, tipo, trazendo que ela não é preparada e todo mundo enxerga a Tabata como uma menina que foda-se, ninguém quer saber de você. E o Datena foi completamente expurgado. Mas eu já falei do Datena no bagulho do Jack, né? E o Bananinha, que, assim, não tem pujança, como o Marçal diz, pra bater no peito e ser homem. Então eu acho que vai ser muito interessante. Eu espero que vocês tenham gostado. Não sei se eu comento mais, mas se tiver mais alguma coisa interessante, eu vou comentar. Mas se você gostou do que eu falei aqui, pô, se inscreve no canal. Eu trago vídeos sobre diversos assuntos, mas filosofia, consciência e espiritualidade, além do desenvolvimento da consciência, é um dos temas que eu pretendo abordar mais aqui no canal. Então, se você está interessado, fique à vontade para se inscrever. Na verdade, eu acho que você deveria se inscrever, dar like e deixe o seu comentário. Eu gostaria muito de saber a sua opinião, se você concorda ou não comigo. Se você não concorda, você é burro. Se você concorda, você obviamente é um dos meus, mas é isso. Enfim, um abraço, fiquem com Deus.